Você já se perguntou se o amor verdadeiro existe de verdade? Não o amor bonito dos filmes, não aquele amor de novela onde tudo se encaixa perfeito. Eu falo do amor que sangra, do amor que te faz gritar no silêncio do quarto às 3 da manhã, do amor que te arranca pedaços da alma antes de te dar de volta inteiro. A história que eu vou te contar hoje aconteceu na Bahia, numa cidade pequena, perto do mar, onde todo mundo se conhece e os segredos duram pouco. Mas esse durou anos. E quando ele veio à tona, sacudiu uma vida inteira. Você vai ouvir sobre amor, sobre traição, sobre perda, sobre loucura e sobre um final que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Fica comigo até o final, porque se você sair antes da hora, você vai perder justamente a parte que vai mudar a forma como você vê o amor para sempre. Vamos começar. Já se inscreva no canal, curta e comente o que está achando. A Menina da Praia era 1998. A cidade de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, Bahia, acordava todo dia com o cheiro de peixe, de sal e de dendê. Era daquele jeito que o interior baiano tem, barulhento de manhã, quente ao meio-dia e silencioso de um jeito que dói à noite. Naquela cidade morava uma menina chamada Raquel. Raquel tinha 16 anos, cabelos crespos que o vento do mar sempre embaraçava e um sorriso que, segundo a mãe dela, iluminava até dia de chuva. Ela era filha de pescador, neta de pescador, bisneta de pescador. O mar fazia parte do sangue dela tanto quanto qualquer outra coisa. Todo mundo na ilha conhecia a família Santana. O pai, seu Benedito, era um homem bom, trabalhador, que saía antes do sol nascer e voltava antes do sol se pôr. A mãe, Dona Lúcia, vendia acarajé na beira da praia há mais de 20 anos. O acarajé dela era famoso. Pessoas vinham de Salvador só para provar. Raquel ajudava a mãe depois da escola. Ficava ali, ao lado do tacho quente, aprendendo o jeito de fritar o bolinho, aprendendo a receber o cliente, aprendendo que na vida a gente serve com amor ou não serve de nada. Ela era feliz. Não era a felicidade rica, com carro e viagem e roupa de marca. Era aquela felicidade simples que a maioria das pessoas só entende quando perde. Foi numa tarde de setembro que tudo mudou. Raquel estava na beira da praia, depois de ajudar a mãe olhando o mar. Ela fazia isso sempre que estava cansada ou pensativa. Ficava ali, com os pés na água rasa, deixando as ondas chegarem e irem embora, como se o mar entendesse o que ela sentia sem precisar de palavras. Foi aí que ela viu o menino. Ele estava parado uns 20 metros à frente, olhando para o horizonte com uma expressão estranha. Não era da ilha. Raquel conhecia todo mundo da ilha. E aquele rosto não era familiar. Ele tinha uns 17, talvez 18 anos. Era alto, magro, com a pele mais clara que a maioria, cabelos curtos e escuros. Usava uma camiseta rasgada e uma bermuda velha. Parecia cansado, parecia perdido, parecia alguém que carregava um peso que não cabia no próprio corpo. Raquel ficou olhando para ele por um tempo sem saber por quê. Ele virou a cabeça e os olhos dele se encontraram. Ele não sorriu. Ela também não. Mas nenhum dos dois desviou o olhar por um bom tempo. Depois, ele voltou a olhar para o mar. E Raquel ficou lá, com o coração batendo de um jeito diferente, sem entender o que tinha acontecido. Nada tinha acontecido. E, ao mesmo tempo, tudo tinha começado. Quem era ele? O nome dele era Lucas. Lucas Ferreira, 17 anos, nascido em Feira de Santana. Ele tinha chegado à ilha 2 dias antes com o tio, seu Arnaldo, que tinha uma pequena pousada em Vera Cruz. Lucas estava passando o verão ali porque, e isso ele contou para Raquel muito tempo depois, a situação em casa tinha ficado insustentável. O pai de Lucas bebia demais, e quando bebia, a casa virava um inferno. A mãe de Lucas tinha ido embora quando ele tinha 11 anos. Simplesmente pegou uma mala, uma madrugada e foi. Não deixou carta. Não ligou.
Sumiu. Lucas acordou de manhã e a mãe não estava mais lá. O pai disse que ela tinha ido embora porque era egoísta, porque não queria responsabilidade, porque preferia a vida fácil à família. Lucas cresceu acreditando nisso. Mas a verdade, essa, ele só ia descobrir muito mais tarde, era bem diferente. Por enquanto, Lucas era apenas um menino de 17 anos que tinha aprendido a não confiar em ninguém, a não se apegar a nada e a usar a raiva como escudo contra tudo que podia machucar. Ele era inteligente, muito. Na escola, quando ia, tirava notas altas sem esforço, mas ia pouco. Preferia passar o tempo pescando sozinho, lendo livros velhos que achava nos mercadinhos de usados, ou apenas caminhando sem destino. O tio Arnaldo era o único adulto que tinha tratado Lucas com dignidade. Por isso, Lucas tinha aceitado o convite de passar o verão na ilha. Não por alegria, mas por falta de outro lugar para estar. No dia seguinte ao em que Raquel o viu na praia, ele apareceu no ponto de acarajé da Dona Lúcia. Sentou num banco de madeira, olhou o cardápio escrito à mão numa lousa velha e pediu um acarajé com tudo. Raquel estava servindo. Ela levou o prato sem olhar diretamente para ele, mas ele olhou para ela. "Você foi ontem na praia", ele disse. Não era pergunta. Ela parou, virou, confirmou com um aceno de cabeça. "Eu sou Lucas." "Raquel", ela disse. E foi isso. 2 nomes trocados. Menos de 5 palavras. Mas os dois sentiram que alguma coisa tinha se encaixado ali, como uma peça que você procura há muito tempo e de repente encontra no lugar mais inesperado. O verão que durou uma eternidade. Eles começaram a se ver todos os dias. Não foi planejado. Simplesmente acontecia. Lucas aparecia na praia de manhã quando Raquel ia buscar água para a mãe. Raquel passava em frente à pousada do tio Arnaldo quando ia para a escola à tarde. Eles se cruzavam, paravam, conversavam. No começo, as conversas eram curtas, sobre o mar, sobre a ilha, sobre coisas simples. Depois foram ficando mais longas. Lucas contou sobre Feira de Santana, sobre o pai, sobre a mãe que foi embora. Ele não contou com tristeza ou raiva. Contou de um jeito seco, como quem já aceitou que a dor faz parte da paisagem. Mas Raquel ouvia atentamente, e ele percebia que ela ouvia de verdade, não com pena, com atenção, com cuidado. Raquel contou sobre o sonho de estudar em Salvador. Ela queria ser professora, queria voltar para a ilha depois e ensinar as crianças de lá. "Porque aqui a gente tem tudo de bom", ela disse certa vez. "Menos oportunidade, e isso é um crime." Lucas ficou olhando para ela por um tempo depois disso. "Você fala como se fosse mais velha que a sua idade", ele disse. "E você fala como se tivesse desistido antes de começar", ela respondeu. Ele não retrucou, porque ela estava certa. Foi numa tarde de outubro, 3 semanas depois que se conheceram, que Lucas pegou na mão de Raquel pela primeira vez. Eles estavam caminhando na beira da praia, descalços, com a maré baixa. Nada tinha sido dito. Ele simplesmente deixou os dedos tocarem os dela, e ela deixou a mão abrir para receber a dele. Eles continuaram andando em silêncio, mas o mundo inteiro tinha mudado naquele segundo. Nos dias que se seguiram, eles se tornaram inseparáveis. Lucas ajudava seu Benedito a consertar as redes de pesca de manhã cedo. Aprendeu a amarrar os nós do jeito baiano, a reconhecer o tipo de peixe pelo cheiro do vento, a respeitar o mar como um ser vivo que pode dar e tirar tudo. Seu Benedito gostou do menino. "Esse tem jeito de quem foi dureza, mas ainda tem coração", ele disse para Dona Lúcia numa noite. A Dona Lúcia ficou mais desconfiada. Ela tinha visto muitos meninos chegarem na ilha com ar de aventura e irem embora deixando o coração partido. Ela olhava para a filha com aquele amor apertado de mãe que sabe que não pode proteger para sempre, mas tenta do mesmo jeito. Mas até ela, com o tempo, foi cedendo. Porque Lucas tinha algo que não se fingia. Tinha uma honestidade dura, às vezes até brusca, mas real.
Quando ele dizia que estava bem, estava. Quando dizia que não estava, também admitia. Não tinha o tipo de mentira suave que muita gente usa para parecer melhor do que é. E ele amava Raquel de um jeito que assustava até ele mesmo. Ele não era do tipo de falar "eu te amo" com facilidade, mas fazia coisas. Acordava cedo para pegar a fruta preferida dela antes que a barraca abrisse. Ficava em pé na chuva esperando ela terminar de ajudar a mãe. Passou 3 noites acordado lendo o livro que ela tinha emprestado para ele. Um livro de pedagogia velho, cheio de sublinhados dela, porque queria entender o que ela sentia quando lia aquilo. Raquel nunca tinha sido amada assim. E nisso estava o perigo. Porque quando a gente é amada assim pela primeira vez, passa a acreditar que todo amor é assim. E quando o próximo amor não é, a gente fica perdido. O fim do verão janeiro chegou rápido demais. Lucas tinha que voltar para a Feira de Santana. A escola ia recomeçar. O tio Arnaldo precisava fechar a pousada por uns meses para a reforma. E a realidade, que tinha ficado esperando do lado de fora daquele verão, bateu na porta sem aviso. Na véspera da partida, eles ficaram acordados a noite inteira na beira do mar. Raquel não chorou. Ela era daquele tipo de pessoa que chora sozinha, no escuro quando ninguém vê. Na frente do mundo, ela tinha uma força que assustava. Lucas ficou quieto a maior parte da noite, mas na hora em que o sol começou a surgir no horizonte, ele virou para ela e disse: "Eu vou voltar." "Todo mundo diz isso." Ela respondeu sem crueldade, só com verdade. "Todo mundo não é eu." Ela olhou para ele por um longo tempo. "Você vai voltar quando?" ela perguntou. "Quando eu tiver algo para te oferecer," ele disse. "Não vou voltar de mãos vazias. Não vou te pedir para esperar eu ser o mesmo que sou hoje. Vou voltar diferente, melhor." Raquel sentiu uma coisa apertada no peito. Não sabia se era amor ou medo. Provavelmente os dois. "Eu não preciso de nada," ela disse. "Eu sei," ele respondeu, "mas eu preciso de mim mesmo." Ela entendeu. E foi isso que a fez acreditar nele. Quando o barco que levava Lucas saiu da ilha, Raquel ficou na beira do cais até ele sumir de vista. Depois virou as costas e foi ajudar a mãe a montar o tacho de acarajé. A vida continuava. O acarajé não podia esperar. Os anos de silêncio. As cartas chegaram por 3 anos seguidos. Sim, cartas. Lucas escrevia cartas à mão, num papel de caderno, com uma letra meio torta que melhorou com o tempo. Ele contou tudo. Que tinha voltado para a Feira de Santana e encontrado o pai pior do que nunca. Que tinha dormido na casa de um amigo por 2 meses porque não aguentava mais. Que tinha conseguido um emprego numa borracharia. Que estava estudando à noite. Que tinha passado no vestibular da UFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, para o curso de Engenharia Civil. Raquel respondia todas as cartas. Contou que tinha entrado na Faculdade de Pedagogia em Salvador. Que estava morando num quartinho em Barris, dividido com 2 amigas, que sentia falta do mar todo dia, que lia as cartas dele mais de uma vez, por 3 anos. Foi assim, cartas que chegavam, cartas que iam, um amor que existia no espaço entre 2 estados, sustentado pela fé que os 2 tinham um no outro. E então, no 4º ano, as cartas pararam. A última carta de Lucas foi em março de 2002. Ele contava que estava bem, que a faculdade estava difícil, mas que estava passando, que sentia falta dela, que mal podia esperar o verão para voltar à ilha. Raquel respondeu aquela carta. Nunca chegou resposta. Ela esperou 1 mês, escreveu de novo. Nada. 2 meses. Escreveu mais uma vez. Nada. 6 meses. O silêncio era absoluto. Raquel ficou sem entender. Tinha acontecido algo? Ele estava bem? Tinha mudado de endereço? Ela tentou ligar para a pousada do tio Arnaldo. O telefone tocava e não atendia. Tentou perguntar a pessoas da ilha que tinham contato com Feira de Santana. Ninguém sabia nada de Lucas Ferreira. Foi numa noite fria de julho daquele ano que Raquel, sozinha no seu quartinho em Salvador,
Olhando para o teto, tomou a decisão mais dolorosa da vida dela. Ela decidiu seguir em frente. Não foi fácil, não foi rápido. Foi o tipo de decisão que a gente toma várias vezes antes de ela se tornar real. Mas ela tomou e seguiu. A vida que Raquel construiu. Os anos seguintes foram de trabalho duro. Raquel se formou em pedagogia em 2003, voltou para a ilha, conseguiu emprego numa escola municipal, começou a ensinar crianças do 1º ao 5º ano. Era exatamente o que ela sempre tinha querido. O trabalho era exaustivo e mal pago, mas ela chegava em casa todo dia com uma sensação de que tinha feito algo que importava. Seus alunos a adoravam. Os pais dos alunos a respeitavam. Dona Lúcia olhava para a filha e chorava de orgulho quando achava que ninguém estava olhando. Em 2005, Raquel conheceu Tiago. Tiago era médico. Tinha chegado na ilha pelo programa de saúde da família do governo federal. Era de São Paulo, gentil, educado, bonito de um jeito tranquilo. Não era o tipo que roubava a cena, mas era o tipo que, quando você precisava, estava lá. Eles namoraram por 2 anos. Raquel gostava de Tiago, gostava mesmo. Só que havia uma diferença entre gostar e aquela coisa que ela tinha sentido com Lucas. Ela sabia disso, mas também sabia que aquela coisa com Lucas tinha ido embora sem explicação. E que talvez o tipo de amor que dói tanto e que some sem avisar não fosse o tipo de amor que a gente devia buscar para a vida inteira. Em 2007, Raquel e Tiago se casaram. A festa foi na praia, claro, com acarajé da Dona Lúcia, forró ao vivo e o pôr do sol mais bonito que a ilha tinha dado em anos. Raquel estava feliz, uma felicidade real, honesta, construída com as próprias mãos. Lucas estava em algum lugar do mundo e ela tinha parado de se perguntar onde, ou tentava pelo menos. A tempestade. Raquel tinha 31 anos e um filho pequeno de 18 meses chamado Bento. O casamento ia bem, a carreira ia bem, a vida ia bem. E então o diagnóstico chegou. Numa consulta de rotina, o médico pediu exames. Raquel foi sem preocupação. Era aquele tipo de check-up que a gente faz achando que é bobagem e já planejando o almoço depois. Os exames voltaram com resultado anormal. Mais exames. Biópsia. Espera. Aquela espera que parece que para o tempo. Câncer de mama. Estágio 2. Raquel ouviu o diagnóstico sentada numa cadeira de plástico duro de um consultório branco em Salvador. Tiago estava ao lado dela, segurando a mão dela. Ela não chorou na hora. Ficou quieta. Olhou para a janela. Do lado de fora tinha uma mangueira grande, com galhos balançando no vento. "Vou tratar", ela disse para o médico, como se fosse a coisa mais simples do mundo. O tratamento foi brutal. Quimioterapia, radioterapia. Os cabelos que ela tanto amava caíram. O corpo que ela conhecia de cor foi se tornando estranho. Havia dias que ela não conseguia sair da cama. Dias que ela vomitava do nada. Dias que olhava para o espelho e não reconhecia a mulher de lá. Mas ela não desistiu. Tiago foi um marido extraordinário durante aquele período. Cuidava de Bento, cuidava da casa, cuidava dela, dormia no hospital nas noites difíceis. Aprendeu a fazer o mingau do jeito que Raquel conseguia engolir nas semanas de químio. Dona Lúcia foi para Salvador para ajudar. Seus Benedito ficou na ilha cuidando da pousada pequena que eles tinham montado, mas ligava todo dia. A vida de Raquel virou uma batalha, e ela lutou. 1 ano e 6 meses depois, os exames voltaram limpos. O câncer tinha recuado. Raquel estava de pé. Na noite em que recebeu a notícia, ela foi para a beira do mar sozinha. Entrou na água até a cintura, de roupa mesmo, e ficou ali com os olhos fechados ouvindo as ondas. E então chorou. Chorou tudo que tinha guardado durante aquele ano e meio. Chorou de alívio, de gratidão, de exaustão, de raiva por ter passado por aquilo, de amor por ainda estar ali. O mar recebeu tudo aquilo sem julgamento, como sempre faz.
A rachadura. Os 2 anos depois da cura foram os mais felizes da vida de Raquel. Ela voltou a ensinar, voltou a sorrir do jeito fácil. Bento cresceu, foi andando, foi falando, foi se tornando um menino impossível de não amar. Ela e Tiago planejavam ter outro filho. A vida tinha aquele brilho de quem passou pela escuridão e aprendeu a valorizar a luz. Mas em 2012, as coisas começaram a mudar. Tiago recebeu uma proposta de trabalho em Salvador. Um hospital grande, melhor salário, uma oportunidade que não aparecia toda hora. Ele queria aceitar, queria que a família fosse junto. Raquel não queria sair da ilha. Essa foi a primeira rachadura. Não foi uma briga explosiva. Foi uma série de conversas, algumas calmas, algumas não tanto, que foram revelando um problema maior. Eles queriam vidas diferentes. Tiago queria crescer, expandir, ter mais. A ilha era bonita para visitar, mas ele nunca tinha se sentido de lá. Ele era de São Paulo. Tinha crescido com calçada, metrô, shopping center. A vida pequena da ilha o sufocava de um jeito que ele tentava não admitir, mas que ficava cada vez mais óbvio. Raquel queria ficar. Sempre quis. A ilha não era apenas o lugar onde morava. Era quem ela era. Tiago foi para Salvador. A princípio, a ideia era que Raquel e Bento fossem depois, quando terminasse o ano letivo. Tiago ia procurar apartamento, se estabelecer, preparar o terreno. Mas os meses foram passando e Raquel não foi. As visitas de fim de semana foram espaçando, primeiro a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois menos. E numa tarde de chuva de 2013, Tiago chegou na ilha com uma expressão que Raquel já conhecia. Ele tinha conhecido outra pessoa. Não foi uma confissão cheia de drama, foi quase pior. Foi calmo. Ele disse que tinha tentado, que tinha amado ela de verdade, que a doença dela tinha sido o período mais difícil da vida dele também, mas que a distância tinha criado um espaço que outra pessoa tinha preenchido e ele precisava ser honesto. Raquel ouviu tudo em silêncio. Depois pediu que ele fosse embora. Ele foi, e Raquel ficou ali na sala, com o cheiro de comida que tinha feito esperando por ele, e entendeu que algumas coisas chegam ao fim, não com uma explosão, mas com um sussurro. De novo, os cacos. O divórcio foi processado ao longo de 2014. Amigável, na medida do possível. Tiago amava Bento e quis manter presença na vida do filho. Eles dividiram a guarda. Bento passava os meses do ano letivo na ilha com a mãe e as férias em Salvador com o pai. Raquel tinha 36 anos, um filho de 6 anos, um emprego que amava e um coração que tinha aprendido a sobreviver a coisas difíceis. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, o vazio não era dor aguda como o câncer ou a saudade de Lucas. Era uma dor baixa, constante, como uma música triste que toca no fundo de tudo o tempo inteiro. Ela se perguntava se tinha feito a escolha certa, se devia ter ido para Salvador, se devia ter cedido, se o amor verdadeiro é aquele que faz a gente se mover ou aquele que a gente defende mesmo que custe caro. Não tinha resposta. Dona Lúcia, já com os cabelos brancos, mas ainda com o mesmo olhar certeiro, disse para a filha uma noite: "Você não errou em ficar, minha filha. Você errou em não falar mais cedo o que queria de verdade. Mas isso não foi culpa só sua, foi dos dois." Raquel ficou pensando nessas palavras por muito tempo. Bento foi o que a manteve de pé. Aquele menino impossível, curioso, falante, que perguntava coisas que adulto não sabe responder, que ria do nada, que abraçava com força demais. Ela olhava para ele e pensava: se tudo que passei me trouxe até você, então valeu cada segundo. Isso ajudava. Nem sempre, mas ajudava. O retorno. Uma terça-feira comum de setembro. Raquel estava na escola, no intervalo do recreio, corrigindo atividades numa mesa pequena no corredor, quando a coordenadora se aproximou com uma expressão estranha. "Tem um homem esperando você na portaria", ela disse. "Quem é?" Raquel perguntou sem levantar os olhos do papel. Disse que o nome é Lucas. Raquel parou.
O lápis ficou parado no ar por um segundo que durou uma eternidade. Ela respirou fundo, colocou o lápis devagar na mesa. Levantou. Foi até a portaria. E ele estava lá. 17 anos tinham passado desde aquele verão. Lucas tinha 40 e poucos anos agora. O cabelo estava mais curto, havia fios brancos nas têmporas, o rosto tinha linhas que não existiam antes, o corpo estava mais largo, mais presente no espaço. Mas os olhos eram os mesmos, aqueles olhos que tinham olhado para ela na beira do mar, como se ela fosse a primeira coisa interessante que o mundo tinha mostrado para ele. Raquel, ele disse. Ela ficou parada na entrada da portaria por uns segundos. Sentiu o coração fazendo aquele negócio impossível, batendo rápido e devagar ao mesmo tempo. "O que você quer aqui?" Ela perguntou. Não era hostilidade, era proteção. A voz de alguém que aprendeu, da maneira mais difícil, que pessoas voltam com histórias que a gente não pediu. "Explicar", ele disse. 17 anos depois? "Eu sei", ele disse. "Eu sei que não faz sentido. Eu sei que você não deve nada a mim. Mas eu preciso te explicar. Você merece a verdade, mesmo que seja tarde." Raquel ficou olhando para ele. O sinal do recreio tocou atrás dela. As crianças voltaram a correr e gritar nos corredores. "Eu saio às 5, ela disse por fim. "A portaria da escola fica aberta até às 6. E voltou para a sala. A verdade que nunca chegou às 5:10 da tarde. Eles estavam sentados num banco de madeira no jardim da escola, com as últimas crianças saindo pelos portões. Lucas contou tudo. E era uma história que Raquel não tinha imaginado nem nos seus piores cenários. Em março de 2002, Lucas estava na reta final do segundo ano de engenharia. Estava bem. Tinha escrito a última carta para Raquel cheio de esperança, planejando como seria o verão na ilha, o que ia fazer diferente dessa vez. Aí, o pai dele teve um infarto. Sério. Chegou a ficar 4 dias em UTI. Lucas largou tudo e foi cuidar do pai. Sem avisar Raquel porque não tinha como. O telefone da pousada do tio Arnaldo tinha sido desativado e ele não tinha o endereço exato de Raquel em Salvador, só o da ilha. O pai sobreviveu. Mas a recuperação foi longa e cara. Lucas precisou trabalhar mais horas. Abandonou um semestre da faculdade. A borracharia onde trabalhava fechou. Ele encontrou outro emprego, mas mais distante, com horário que não deixava tempo para nada. E aí veio o pior. A mãe de Lucas apareceu. Depois de 12 anos sumida, a mãe dele apareceu na porta da casa, magra, doente, pedindo perdão. Ela tinha saído porque o pai de Lucas a espancava, toda noite, com uma regularidade que ela não conseguia mais suportar. Tinha ido embora para se salvar, com a certeza de que voltaria para pegar Lucas assim que se estabelecesse. Mas a vida não tinha deixado. Tinha se envolvido com pessoas erradas, tinha vivido coisas que preferia não detalhar, e quando finalmente tinha condições de voltar, o medo do ex-marido, de Lucas a odiar, de tudo, tinha paralisado ela por anos. Lucas ficou olhando para aquela mulher que ele tinha aprendido a chamar de traidora, de egoísta, de ausente, e sentiu o chão dissolver embaixo dos pés. Tudo que ele achava que sabia sobre a família dele estava errado. O pai não era a vítima, o pai era o problema. O pai que Lucas tinha passado anos cuidando, trabalhando para sustentar, defendendo na cabeça como um homem que tinha sido abandonado, era, na verdade, um agressor. Lucas entrou em colapso. Não é exagero. É o que acontece quando a narrativa inteira da sua vida desmorona de uma vez. Ele ficou meses sem funcionar direito. Bebeu, brigou, quase perdeu o emprego. Ficou sem dormir por semanas. Quando se olhava no espelho, não conseguia nem saber quem era. E no meio de tudo aquilo, ele não escreveu para Raquel. Não porque tinha esquecido ela, mas porque a vergonha o consumia. Como explicar que o menino que tinha prometido voltar diferente e melhor estava despedaçado? Como aparecer na vida dela como um destroço?
Ela tinha sonhos, tinha vida, estava seguindo em frente. Ele não tinha nada para dar, então ele não deu nada. Sumiu, porque achava que era o melhor para ela. Foi uma covardia, ele disse com os olhos no chão. Eu sei que foi. Não estou pedindo que você entenda. Estou pedindo que você saiba que nunca foi porque eu não me importava. Foi o contrário. Raquel ficou em silêncio por um longo tempo. O jardim da escola estava vazio agora. O sol estava baixo, pintando tudo de laranja. E depois? Ela perguntou por fim. O que aconteceu depois de tudo isso? Lucas continuou. Ele tinha se tratado. Terapia. Demorou, mas foi. Voltou para a faculdade, terminou a engenharia. Trabalhou em várias construtoras no Nordeste. Teve uma namorada por 3 anos, mas não funcionou. Não tinha conseguido se apegar de verdade a ninguém. No ano anterior, 2014, o pai tinha morrido. E Lucas, na entrevista de um processo de inventário simples, tinha descoberto que a família tinha um pequeno terreno em Vera Cruz, na ilha de Itaparica. O pai nunca tinha falado isso. Era um lote pequeno, sem nada construído, mas legalmente registrado. E então Lucas entendeu que o universo tinha uma estranha poesia. O único bem material que o pai tinha deixado era uma terra naquela ilha. A mesma ilha onde 17 anos antes, Lucas tinha conhecido a única pessoa que tinha feito ele acreditar que era capaz de ser alguém melhor. Ele tinha vindo ver o terreno e não conseguia deixar de ir até a escola primeiro. Por que a escola? Raquel perguntou. Porque alguém na ilha me disse que você ainda dava aula aqui. Raquel levantou do banco. Ficou de costas para ele por um momento, olhando para os galhos de uma gameleira velha no fundo do jardim. Você tem ideia do que eu passei nesses anos? Ela disse, a voz firme, mas com uma trinca. Eu esperei suas cartas. Eu continuei a minha vida, que era o certo a fazer. Mas sabe o que é mais cruel? Ela virou para ele. Não foi você ter ido embora. Foi você ter me feito acreditar que era diferente. E aí desaparecer sem uma palavra. Eu sei, ele disse. Não é suficiente, ela disse. Não é, ele concordou. Nunca vai ser. Raquel ficou olhando para ele. E por dentro sentiu aquela coisa estranha outra vez. Não amor ainda. Não perdão. Mas alguma coisa que se recusava a ser indiferença. Vai embora hoje? Ela perguntou. Não, fiquei alguns dias para resolver o inventário. Tá bom, ela disse. Amanhã eu não tenho aula de manhã. Se você quiser conversar mais, pode vir aqui às 10. Ela pegou a bolsa e foi embora sem olhar para trás. Mas sabia, sem precisar ver, que ele ficou olhando até ela desaparecer. Conversas que curam. Eles conversaram por 4 dias. Raquel tinha decidido que, se aquele homem tinha voltado com uma história tão pesada e tão honesta, ela podia ao menos escutar tudo. Não por ele, por ela mesma. Por aquela menina de 16 anos que tinha ficado no cais olhando o barco ir embora. No primeiro dia, ela perguntou sobre a mãe dele. Lucas contou que a mãe estava viva, morando em Feira de Santana, que eles tinham reconstruído uma relação. Difícil, com muitas conversas duras, mas real. Ela não é a vilã que eu inventei na minha cabeça, ele disse. Mas também não é a mãe que eu precisava quando criança. Aprendi a aceitar o que é, não o que eu queria que fosse. No segundo dia, Raquel contou sobre o câncer. Lucas ficou muito quieto ouvindo. No final ele disse, você passou por isso? E eu nem sabia. Ela respondeu, não precisava saber, eu tinha quem me ajudasse. Mas Lucas ficou com aquilo pesando. No terceiro dia, Raquel falou sobre Tiago, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre o modo como tinha aprendido que amor e compatibilidade não são a mesma coisa, e que às vezes a gente confunde os dois por muito tempo. Lucas ouviu e não disse nada por um bom tempo. Você ainda ama ele? Ele perguntou por fim. Amo de um jeito, ela respondeu. Ele é o pai do meu filho. É uma pessoa boa, mas não é o tipo de amor que faz a gente querer ficar. Lucas assentiu. No quarto dia, Bento saiu da escola cedo por causa de uma reunião pedagógica e apareceu no jardim onde eles estavam conversando.
Raquel fez as apresentações de um jeito simples. Esse é o Lucas, um velho amigo da mamãe. Bento olhou para Lucas com aquela franqueza absoluta de criança de 6 anos. Você é de onde? De Feira de Santana, Lucas respondeu. Eu já ouvi falar. Tem uma festa famosa lá. A micareta, Lucas disse, e sorriu pela primeira vez de verdade. Mamãe, ele pode almoçar aqui? Bento perguntou sem cerimônia. Raquel olhou para o filho, depois para Lucas, depois de volta para o filho. Pode, ela disse. E foi o almoço mais estranho e mais confortável da vida dela ao mesmo tempo. O que o mar separa, o mar une Lucas, ficou mais do que os dias planejados. O terreno estava resolvido em 2 dias, mas ele continuou. Ajudou seu Benedito, que já tinha 80 e poucos anos, mas teimava em consertar as redes, com uns reparos no cais da família. Tomou café com Dona Lúcia, que o recebeu com aquele olhar materno que avalia tudo e não deixa nada passar. Depois de 3 dias, Dona Lúcia disse para Raquel, esse menino não sumiu porque não te amava, sumiu porque não se amava. Mãe, Raquel começou, não estou mandando você fazer nada, só estou dizendo o que vejo. Raquel não respondeu, mas pensou nisso por dias. Havia uma coisa que ela não conseguia ignorar. Na presença de Lucas, ela se sentia inteira de um jeito diferente. Não porque ele completava algo que faltava, mas porque com ele ela se lembrava de quem era antes de aprender a ser forte por necessidade. Antes do câncer, antes do divórcio, antes de todas as armaduras que tinha construído. Com Lucas, ela era a menina dos pés descalços na beira do mar. E também era a mulher que tinha sobrevivido a tudo. As duas ao mesmo tempo. Isso assustava. E atraía. Na penúltima noite antes de Lucas partir, eles foram à beira do mar. Não por combinação. Simplesmente os dois seguiram para lá, como se tivessem sido chamados. Ficaram um bom tempo em silêncio. O que você vai fazer com o terreno? Raquel perguntou. Pensei em vender, ele disse, mas agora estou pensando em construir algo. O quê? Não sei ainda. Depende. De quê? Lucas ficou olhando para o mar. De se eu tenho motivo para ficar perto daqui. Raquel sentiu o coração saltar. Lucas, ela disse com cuidado, eu não sou a mesma menina de 16 anos. Eu sei. Eu tenho um filho. Eu tenho cicatrizes que você não vê. Eu aprendi a viver sem você e aprendi bem. Eu sei, ele repetiu. Então o que você quer? Ele virou para ela. A chance de provar que sou diferente. Não melhor que antes, porque você nunca precisou que eu fosse melhor. Diferente. Alguém que ficou. Que vai ficar. Raquel olhou para ele por um longo tempo. O mar fazia aquele barulho de fundo constante que ela ouvia desde que nasceu. Aquele som que era a trilha sonora da vida inteira dela. Você vai ter que ganhar isso devagar, ela disse. Não tem como pular etapas. Eu sei esperar, ele disse. Aprendi isso do jeito difícil. Então começa, ela disse. Do zero, como se fosse a primeira vez. E foi. A construção. Lucas voltou para a Feira de Santana para encerrar o apartamento que alugava. Pediu transferência no trabalho para uma construtora que tinha projetos em Salvador. Resolveu tudo o que precisava resolver. Em 3 meses, estava de volta à ilha. Não com promessas grandiosas, não com declarações dramáticas. Chegou com uma mochila, alugou um quarto na única pousada da ilha que ainda tinha vaga. E começou a trabalhar remotamente enquanto esperava os contratos em Salvador se concretizarem. Toda manhã ele aparecia na casa de Raquel com café ou com fruta ou com nada, só para dizer bom dia. Nos fins de semana ajudava seu Benedito, brincava com Bento na areia, tomava acarajé com Dona Lúcia, não apressou nada, não empurrou nada. Bento foi o primeiro a ceder por completo. Crianças têm um radar para as intenções das pessoas que às vezes os adultos perdem. Bento adotou Lucas com uma naturalidade que fez Raquel rir e chorar ao mesmo tempo. O menino queria mostrar tudo a Lucas. O lugar onde a tartaruga tinha desovado, o coqueiro mais torto da praia,
a pedra que parecia rosto de homem quando o sol estava no ângulo certo. Lucas ouvia tudo com atenção genuína. Fazia perguntas, levava a sério. Raquel observava tudo isso de longe e sentia aquela armadura ir cedendo camada por camada. Em dezembro daquele ano, quase na véspera do Natal, Raquel chegou em casa depois da escola e encontrou Lucas na varanda com Bento adormecido no colo. Os dois tinham saído pescar e o menino tinha dormido no caminho de volta. Lucas estava com os olhos fechados também, a cabeça encostada na parede, a respiração lenta. Raquel ficou parada na entrada por um momento, olhando para aquela cena. E o coração dela disse o que a cabeça ainda tentava argumentar. Esse é o lugar dele. O amor que voltou com raízes no primeiro dia de 2016, Raquel acordou antes do sol. Saiu de casa sem fazer barulho. Foi até a beira do mar, descalça como sempre, e ficou ali com os pés na água fria da madrugada. Pensou em tudo, no verão de 1998, no menino de olhos cansados que tinha parado na praia e olhado para ela como se ela fosse um horizonte, nas cartas, no silêncio, no câncer, no casamento, no divórcio, no reencontro. Pensou em como a vida raramente segue o roteiro que a gente escreve para ela, como às vezes o que parece fim é só uma pausa muito longa. Como algumas histórias precisam de quase 2 décadas para chegar no capítulo certo. Ela ouviu passos na areia atrás dela. Sabia quem era sem precisar olhar. Lucas parou ao lado dela. Pés descalços também, olhando para o mar. Você também acorda cedo, ela disse. Aprendi com você. Ele respondeu. Ela virou para ele. Lucas, ela disse, eu preciso te dizer uma coisa. Pode falar. Eu te perdi uma vez. Não porque você foi embora, mas porque eu não tinha me preparado para a possibilidade de que você fosse embora. Aprendi que amor não é garantia de permanência. Raquel, deixa eu terminar, ela disse. Aprendi que amor é escolha, toda manhã. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando o outro sumiu 17 anos. Ela respirou fundo. Eu te escolho, ela disse. Não porque não tenho mais nada a perder, mas porque aprendi que guardar o coração não protege de nada, só impede de viver. Lucas ficou olhando para ela por um momento. Depois, pegou a mão dela, igual ao que tinha feito 17 anos antes, caminhando na beira do mar, sem dizer uma palavra, deixando o gesto falar. Não vou mais embora, ele disse. Eu sei, ela respondeu. E ficaram ali, de mãos dadas, vendo o sol nascer sobre o mar da Bahia. O que vem depois? Os meses seguintes foram de construção, não só metafórica. Lucas, de fato, começou a construir algo no terreno herdado do pai. Eram conversas, decisões, plantas baixas numa mesa pequena enquanto Raquel corrigia provas e Bento dormia. Lucas projetou uma casa pequena, não grande, com varanda para o mar, com uma sala que pudesse virar sala de leitura, com um quintal onde desse para plantar. Raquel foi envolvida em cada decisão, não porque Lucas precisava de aprovação, mas porque queria que fosse dela também. Você está construindo isso para mim? Ela perguntou certa noite. Estou construindo isso para nós, ele respondeu. Se você quiser. Eu quero, ela disse. Em agosto de 2016, a construção estava no meio. Lucas trabalhava em Salvador durante a semana e voltava para a ilha nos fins de semana. Raquel e Bento continuavam na casa da família. Tiago aparecia nas férias e era bem recebido. Ele e Lucas se cumprimentavam com respeito, sem drama. Adultos que escolheram colocar Bento acima de qualquer ressentimento. Bento achava que tinha 2 pais, e na prática tinha. Dona Lúcia preparou um almoço especial, num domingo de setembro, para toda a família. Ela mesma tinha feito a moqueca mais caprichada dos últimos anos. Seu Benedito colocou uma camisa limpa sem que ninguém pedisse. Sentados ao redor da mesa, com o barulho do mar entrando pela janela aberta, era difícil não sentir que aquilo era o começo de algo que ia durar.
A surpresa que ninguém viu vindo, outubro de 2016. Raquel chegou da escola um dia com um envelope na mão. Tinha chegado no nome dela, pelo correio. Era de uma secretaria de educação do município vizinho. Dentro, uma carta informando que ela tinha sido selecionada entre os professores com melhor avaliação da região para participar de um programa de formação avançada em São Paulo. Um mês de curso, tudo pago, com possibilidade de bolsa para mestrado. Raquel ficou olhando para a carta por uns 5 minutos, sem conseguir ler de novo. Era o que ela sempre tinha querido. O mestrado, o reconhecimento, a expansão, mas ia significar um mês longe da ilha, longe de Bento, longe de Lucas, justamente quando tudo estava começando de verdade. Ela foi até o terreno onde Lucas estava trabalhando com um pedreiro e mostrou a carta sem dizer nada. Ele leu, releu, levantou os olhos para ela. "Você vai?" Ele perguntou. "Não sei", ela disse. "Raquel", ele disse, largando a luva que estava na mão. "Você vai, não tem nem discussão. Lucas, a gente está recomeçando." "Exatamente", ele disse. "E eu não vou ser o motivo pelo qual você não vai atrás do que quer. Aprendi essa lição da pior forma. Não vou te fazer aprender da mesma jeito." Ela ficou olhando para ele. "E Bento? Eu e sua mãe cuidamos de Bento. Você sabe disso. Um mês é muito tempo. Um mês passa, uma oportunidade dessas não volta." Raquel sentiu aquele aperto familiar no peito. Não de tristeza, de amor, do tipo que não prende, que empurra para frente. Ela foi para São Paulo. Foi o mês mais difícil e mais transformador da vida profissional dela. Aprendeu coisas que mudaram completamente a forma como entendia a educação. Fez amizades que durariam anos. Voltou com a inscrição para o mestrado na mão. E quando desceu do barco de volta na ilha, Bento estava no cais, com um cartaz feito à mão que dizia: "Bem-vinda, mamãe, a melhor prof do mundo." Lucas estava ao lado dele com um sorriso que ela nunca tinha visto nele antes. Era um sorriso de alguém que não está esperando nada de volta, que está feliz só de ver a outra pessoa feliz. Raquel abraçou o filho primeiro. Depois, ficou de frente para Lucas. "Obrigada", ela disse. "Seja bem-vinda em casa", ele respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, aquela palavra, casa, teve exatamente o tamanho certo. A casa que ficou de pé. A casa ficou pronta em março de 2017. Pequena, como planejado. Com a varanda voltada para o mar. Com a sala de leitura cheia de livros empilhados. Com o quintal, onde já tinham plantado uma mangueira e um pé de acerola. Na noite em que entraram pela primeira vez, só os 3, Raquel, Bento e Lucas, eles sentaram na varanda e ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo o mar. Bento quebrou o silêncio como só criança sabe fazer. "Essa casa cheira a sal. Todas as casas boas cheiram a sal." Raquel disse. "Eu quero morar aqui para sempre", ele decretou. Raquel e Lucas se olharam e riram. Aquele riso fácil, leve, do tipo que a gente só tem quando está no lugar certo com a pessoa certa. Meses depois, numa noite comum de quinta-feira, Lucas pediu Raquel em casamento. Sem anel elaborado, sem jantar em restaurante chique. No quintal, com as estrelas baianas, que são absurdamente muitas e brilhantes, com um pé de acerola recém-brotando ao lado. Ele simplesmente disse: "Eu quero ficar, para sempre, com você e com o Bento, do jeito que a gente for. Você topa?" E Raquel, que tinha aprendido a não precisar de grandes gestos, que tinha aprendido que as coisas simples são as mais verdadeiras, disse: "Topo. O casamento que a ilha nunca viu igual." O casamento foi em setembro de 2017, na praia, numa tarde de sábado em que o céu resolveu colaborar com um laranja e um rosa que pareciam pintados à mão. Não foi uma festa grande, foi uma festa verdadeira, que é diferente. Tinha o acarajé da Dona Lúcia, que insistiu em fazer mesmo com a artrite no pulso atrapalhando.
Tinha seu Benedito de gravata borboleta, que ele tinha guardado desde o casamento dele com Dona Lúcia 40 anos antes. Tinha Bento correndo descalço na areia com os outros meninos da ilha. Tinha Tiago, que veio de Salvador com a namorada nova e se sentou na segunda fileira sem drama nenhum, porque adultos que amam de verdade conseguem separar o que acabou do que importa. Tinha os amigos que Raquel tinha feito durante o mestrado, que vieram de Salvador só para isso. Tinha a turma da escola onde ela ensinava, que fez uma faixa que dizia "Parabéns, professora Raquel", com aquela letra de criança irregular e perfeita. E tinha Lucas, de pé na beira d'água, de calça branca e camisa de linho azul, com os pés descalços na areia molhada, olhando para Raquel chegar. Ela chegou com um vestido simples, branco, com bordados no decote. O cabelo crespo solto, como sempre. Os pés descalços, como sempre. Quando chegou perto dele, ele disse baixinho, só para ela ouvir: "Você ainda ilumina dia de chuva." Ela reconheceu as palavras da mãe dela, que ele tinha ouvido uma vez, anos atrás, e guardado. Chorou, e não se importou que todo mundo viu. Eles se casaram com o mar como testemunha, com o barulho das ondas cobrindo metade das palavras do juiz de paz, com a saliência do sal no ar e o dendê esquentando ao fundo. E quando o sol entrou no mar, as pessoas na praia aplaudiram. Não o casal, o momento, aquele tipo raro de momento em que tudo o que é invisível fica visível por uns segundos. O que o amor verdadeiro parece. Os anos seguintes foram os mais comuns e os mais extraordinários ao mesmo tempo. Raquel terminou o mestrado em 2019, virou coordenadora pedagógica do município, passou a formar outros professores da região, multiplicando o que tinha aprendido. Lucas trabalhou em vários projetos de engenharia em Salvador e na Bahia toda. Construiu casas, reformou escolas, participou de um projeto de habitação popular no interior que virou referência no estado. Bento cresceu. Virou um adolescente impossível de um jeito que fazia todo mundo rir. Ficou louco por futebol. Tirou boas notas quando quis. Tocou violão por 6 meses e largou. Encontrou uma namorada aos 16 que Dona Lúcia aprovou no primeiro jantar. Dona Lúcia e seu Benedito envelheceram juntos na casa de sempre, com o tacho de acarajé que só fechava quando ela estava doente, e ela quase nunca estava doente. A ilha continuou a mesma. O mar continuou o mesmo. O sal continuou no ar. E Raquel e Lucas continuaram escolhendo um ao outro, não de forma dramática, de forma cotidiana, na divisão das tarefas, na conversa de madrugada quando um dos dois não conseguia dormir, no cuidado mútuo de quem aprendeu, cada um do seu jeito, que as coisas boas não se mantêm sozinhas. Havia brigas, claro. Ninguém fica junto sem brigar. Havia dias difíceis, semanas de silêncio tenso que precisava ser rompido com conversa honesta. Mas havia também as manhãs de sábado com café feito devagar, as noites de chuva com livro e cobertor, os fins de tarde na varanda olhando o mar mudar de cor. Havia aquela coisa que não tem nome, mas que qualquer pessoa que já teve reconhece, a sensação de que, no meio de um mundo que não para de mudar, você encontrou o ponto fixo. Você lembra da pergunta que eu fiz no começo? Se o amor verdadeiro existe de verdade. A história de Raquel e Lucas não prova que existe. Histórias de amor não provam nada, mas ela mostra uma coisa que talvez valha mais do que prova, que o amor verdadeiro não é o que não dói. É o que resiste mesmo depois de doer. Não é o que nunca vai embora. É o que encontra o caminho de volta. Não é o que protege de tudo. É o que fica do lado quando tudo passa. Raquel poderia ter guardado o coração para sempre depois que Lucas sumiu. Depois do câncer. Depois do divórcio. Tinha motivos suficientes, mas ela escolheu continuar aberta. Não ingenuamente. Com os olhos abertos, com condições, com a força de quem já sobreviveu ao pior e sabe que consegue sobreviver de novo se precisar. Essa é a parte que as histórias bonitas não contam. O amor verdadeiro não é para quem não foi machucado.
É para quem foi, entendeu o que aconteceu e decidiu tentar de novo. É para quem aprendeu que ficar vulnerável não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que existe. Lucas passou 17 anos com medo de não ser suficiente. Raquel passou anos construindo muros para não precisar de ninguém. E mesmo assim, quando o mar trouxe de volta o que o mar tinha levado, os dois souberam reconhecer. Isso é o amor real. Bagunçado, atrasado, cheio de cicatrizes, construído devagar, escolhido todo dia. Essa história aconteceu na Bahia, no saldoar e no barulho das ondas, no acarajé que não espera por ninguém, na areia que guarda a marca dos pés e depois apaga e guarda de novo, na ilha que acolhe quem vai e espera quem volta. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ficar. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. E se você está esperando por um amor assim, ou reconstruindo um que acha que perdeu, o mar está cheio de histórias que ainda não terminaram. A sua pode ser uma delas. A carta que nunca foi enviada. Certo dia, anos depois do casamento, Raquel estava organizando uma caixa velha de papéis que tinha ficado esquecida no fundo do armário desde que se mudaram para a casa nova. Era uma daquelas caixas que todo mundo tem, cheia de coisas que a gente não joga fora, mas também não olha. Recibos antigos, fotos mal reveladas, documentos que talvez sejam importantes e talvez não sejam nada. No fundo da caixa, ela encontrou um envelope. Não estava fechado. E tinha o nome dela escrito na frente, com uma letra que ela reconheceu imediatamente, mesmo depois de tantos anos. Era a letra de Lucas, a mesma letra torta e urgente das cartas dos anos 90. Ela ficou olhando para o envelope por um bom tempo sem abrir. Depois chamou Lucas, que estava no quintal consertando uma torneira com Bento. Ele apareceu com a mão ainda molhada. Viu o envelope. Parou. Eu esqueci que isso existia. Ele disse baixinho. O que é isso? Ela perguntou. Ele ficou em silêncio por um momento. É uma carta que eu comecei a escrever para você em 2003. Ele disse. No pior período de tudo. Quando eu estava tentando juntar coragem para explicar o que tinha acontecido. Comecei a escrever e não terminei. Nunca mandei porque faltou coragem. Raquel olhou para ele. Posso ler? É sua, ele disse. Ela abriu. A carta era curta. Só metade de uma folha de caderno, com a letra mais apertada e nervosa do que o normal. Tinha manchas que podiam ser água, podiam ser outra coisa. O texto dizia: Raquel, eu sei que sumido não tem explicação boa, mas preciso te contar que não fui embora porque parei de te amar. Fui embora porque descobri que não sabia quem eu era e tive medo que você descobrisse antes de mim. Você merece alguém inteiro, ainda não sou. Mas não para de ser você o motivo pelo qual eu quero tentar. Raquel dobrou a carta com cuidado. Ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, você devia ter mandado. Eu sei, ele disse. Teria sido mais fácil para mim entender. Ela falou. Eu sei, ele repetiu. Ela levantou e foi até ele. Ficou de frente, olhando nos olhos dele. Mas está tudo bem, ela disse. Porque chegamos aqui de qualquer jeito, por caminhos mais difíceis do que precisavam ser, mas chegamos. Ela dobrou a carta de novo e a guardou no bolso. Até hoje, ela está numa gaveta da casa deles. Nunca jogaram fora, nunca vão jogar. Algumas coisas precisam ser guardadas, não porque são bonitas, mas porque são verdadeiras. E verdade, mesmo que chegue tarde, tem um valor que nada substitui. O dia em que Bento perguntou. Bento tinha 13 anos quando fez a pergunta. Era um sábado de manhã tranquilo. Lucas estava fazendo ovos mexidos na cozinha com aquela concentração que ele colocava em tudo, desde uma construção de prédio até um café da manhã. Raquel ainda estava dormindo depois de uma semana longa de provas e reuniões com os pais dos alunos. Bento entrou na cozinha com aquela cara de quem está pensando em alguma coisa há muito tempo e finalmente decidiu que era a hora de perguntar. Sentou no banco alto de madeira. Ficou olhando Lucas cozinhar por um tempo sem dizer nada.
Lucas, ele disse por fim. Oi, Lucas respondeu sem virar. Você é meu pai? Lucas parou de mexer os ovos. Virou devagar para o menino. Bento tinha os olhos de Raquel. Aqueles olhos diretos que não deixam a gente mentir, nem enrolar. Do jeito legal, não. Lucas respondeu com cuidado. Seu pai legal é o Tiago. Você sabe disso muito bem. Eu sei, Bento disse. Mas eu não estou perguntando do jeito legal. Estou perguntando do outro jeito, do jeito que importa mais do que o documento. Lucas ficou quieto por um segundo. Apagou o fogo. Puxou o banco de frente para o menino. Sentou. O que é que faz alguém ser pai de verdade na sua cabeça? Ele perguntou. Bento pensou, com a seriedade que só criança tem quando a pergunta é séria de verdade. É quem fica. Ele disse por fim, com uma convicção que assustou Lucas pela maturidade. É quem aparece. Quem está aqui quando eu acordo e quando eu durmo. Quem vai comigo pescar mesmo quando está cansado. Quem fica bravo quando eu erro e abraça depois. Quem ensina coisa de verdade, não só de livro. Lucas ficou olhando para o menino. Sentiu algo no peito que ele não soube nomear imediatamente. Era uma mistura de gratidão, de amor, de responsabilidade e de uma coisa mais funda ainda que não cabia em palavra. Então sim, ele disse. Desse jeito que você descreveu, sou. Bento assentiu com calma, como se tivesse confirmado algo que já sabia e só estava esperando que o adulto confirmasse também. Tá bom, então, ele disse, e levantou para pegar suco na geladeira, como se o assunto estivesse resolvido. Depois, virou a cabeça. Ah, os ovos vão queimar. Lucas riu. Aquele riso que sai quando a gente está ao mesmo tempo aliviado e completamente surpreendido pela vida. Voltou para o fogão. Quando Raquel acordou meia hora depois e entrou na cozinha, encontrou os dois sentados à mesa, comendo em silêncio, cada um lendo uma coisa diferente. Bento com uma revista de esportes, Lucas com um manual técnico de engenharia. Uma cena comum, do tipo que passa batido se a gente não presta atenção. Mas Raquel prestou e carregou aquela imagem por muito tempo, como se fosse uma fotografia tirada pelo coração, porque é nas cenas comuns que a vida real mora, não nos grandes momentos, nos ovos mexidos de sábado de manhã, no silêncio confortável de duas pessoas que não precisam preencher o ar de palavras para se sentir bem juntas. O legado de Dona Lúcia. Em 2021, Dona Lúcia adoeceu. Não foi o mesmo câncer que Raquel tinha tido anos antes. Foi o coração, que depois de 82 anos de trabalho, de amor, de preocupação e de alegria, foi dando sinais de cansaço. O médico falou de insuficiência cardíaca com uma expressão séria que Raquel conhecia bem de quando tinha recebido o próprio diagnóstico. Ela ficou internada por 3 semanas em Salvador. Raquel ficou ao lado dela todo dia. Tirou licença do trabalho sem pensar 2 vezes. Dormiu na cadeira do hospital em noites que pareciam não ter fim. Lucas cuidou da casa, de Bento, das contas, de tudo que precisava ser cuidado sem que ninguém precisasse pedir. Seu Benedito ficou no hospital também, com tanta firmeza quanto quando tinha 20 anos. Nunca saía do quarto, a não ser quando era obrigado. Quando a enfermeira pedia que fosse descansar, ele dizia com toda a serenidade do mundo que estava descansando ali mesmo. Obrigado. Dona Lúcia melhorou, mas o médico foi claro, precisava diminuir o ritmo. Chega de tacho quente todos os dias. Chega de ficar em pé por horas na beira da praia com o sol da Bahia na cabeça. Ela ouviu tudo com paciência e com aquele jeito dela de ouvir que parecia concordar, mas não prometia nada. Agradeceu ao médico educadamente e, quando saiu do hospital e chegou em casa, na primeira semana de recuperação, foi direto ao quintal acender o tacho. Raquel chegou correndo da sala quando sentiu o cheiro de dendê. "Mãe!" o médico disse. "Eu ouvi o que o médico disse." Dona Lúcia respondeu sem parar o que estava fazendo, colocando o azeite com a calma de quem fez isso 1000 vezes.
Mas eu vou fazer um acarajé só para a família. Não é trabalho, minha filha, é amor. E médico, às vezes, não sabe a diferença entre as duas coisas. Raquel ficou parada na entrada do quintal por um momento. Olhou para a mãe, para as mãos dela que sabiam cada movimento, para as costas levemente curvadas que tinham carregado tantas coisas ao longo de tantos anos. Depois foi ajudar. Ficaram ali, as duas, no quintal com o cheiro de azeite de dendê no ar, com o camarão seco que Dona Lúcia insistia em temperar do jeito dela. Igual a quando Raquel tinha 15 anos e aprendia o ofício. A diferença era que agora havia o barulho de Lucas e Bento discutindo sobre futebol na sala, e o pôr do sol baiano fazendo o quintal todo ficar banhado de dourado. "Você está feliz?" Dona Lúcia perguntou de repente, sem olhar para a filha, os olhos no tacho. "Muito", Raquel respondeu sem hesitar. "Eu sabia que aquele menino ia voltar." Dona Lúcia disse com aquela voz calma de quem guarda uma certeza há muito tempo. "Desde aquele verão, eu vi como ele olhava para você. Tem gente que olha para outra pessoa como se fosse paisagem. Ele olhava como se fosse norte. Você disse na época que ficou desconfiada dele." Raquel lembrou com um sorriso. "Fiquei desconfiada e certa ao mesmo tempo." Ela respondeu. "Não é contraditório, é ser mãe. A gente desconfia porque ama. E ama demais para deixar entrar qualquer um." Raquel riu baixinho. Dona Lúcia pegou a mão da filha por um segundo, apertou com aquela força que as mãos dela sempre tinham tido e soltou. Não precisou dizer mais nada. Naquele quintal, com o acarajé fritando e o sol descendo no horizonte baiano, estava tudo dito. Estava toda uma vida. Todo um amor de mãe que acompanhou cada tropeço, cada levantada, cada vitória e cada cicatriz da filha, com a mesma presença silenciosa do mar, que nunca sai do lugar, mas está sempre lá. Quando o mar lembra, toda a família tem uma história. Uma que começa com "Você sabe como foi que seus avós se conheceram?" e termina com os olhos de quem ouve brilhando de um jeito que mistura orgulho com encantamento. Uma história que vai sendo repassada, vai ganhando detalhes com o tempo, vai virando parte de quem a família é. Para a família deles, a história sempre começava da mesma forma. Era setembro. Ele estava parado na beira do mar, olhando para o horizonte com o peso do mundo nos ombros. Ela estava na beira do mar, com os pés na água, pedindo que o mar levasse o cansaço embora. Os olhos dos dois se encontraram. E nenhum dos dois soube ao certo o que tinha acontecido, mas os dois sentiram que alguma coisa tinha começado. Bento cresceu. Foi para a universidade em Salvador, se formou em biologia marinha, voltou para trabalhar com conservação ambiental no litoral baiano. Casou-se com uma moça chamada Isabela, de Cairu, que ria do mesmo jeito que ele, de costas, jogando a cabeça para trás, sem cerimônia nenhuma. No primeiro verão depois do casamento de Bento, toda a família foi para a praia. Eram muitos. Raquel e Lucas, Bento e Isabela. Seu Benedito, que tinha chegado aos 92 anos com uma teimosia que desafiava qualquer lógica médica. Dona Lúcia, que tinha 85 e ainda fazia acarajé toda vez que havia motivo para celebrar, que segundo ela era sempre. Tiago e a esposa, com os 2 filhos que tinham, e havia um bebê novo no grupo, filho de Bento e Isabela, de 4 meses, chamado Mateus, o primeiro neto. Lucas ficou com o bebê no colo durante boa parte da tarde. Sentado numa cadeira de praia velha, com os pés descalços na areia, olhando para o mar com o menino dormindo no peito. A mão dele, grande, cobrindo as costas pequenas do bebê, num gesto instintivo de proteção. Raquel ficou olhando para aquela cena de longe. Pensou naquele verão de 1998, em como nada tinha saído do jeito que ela tinha imaginado quando era menina e sonhava com o futuro. Em como a vida tinha dado voltas que ela nunca teria pedido e que nunca teria escolhido. E em como cada uma dessas voltas tinha contribuído de algum modo para que ela estivesse ali naquele exato momento. O câncer, o casamento,
o divórcio, o reencontro, a casa, tudo aquilo que tinha parecido errado, tudo aquilo que tinha doído tanto. E ali estava ela, descalça na areia, com o barulho da família ao redor, olhando o homem que tinha partido e voltado, segurando o neto que nem existia ainda naquele verão distante. Ela foi até Lucas e sentou ao lado dele na areia. Ficaram os dois em silêncio, olhando o mar, com o bebê dormindo entre eles. "Você está pensando em quê?" Ele perguntou depois de um tempo longo. "Em que a gente chegou onde precisava chegar." Ela respondeu. "Demorou," ele disse. "Demorou," ela concordou. "Mas chegou." O mar bateu suave na areia, como batia desde sempre e como bateria para sempre. O bebê suspirou no sono e franziu o rostinho pequeno antes de relaxar de volta. E o sol baiano, que não respeita horário de ninguém e não pede permissão para nada, começou o seu espetáculo de fim de tarde, pintando o céu de laranja, de rosa, de roxo, de dourado e de todas as cores que só existem naquele momento específico entre o dia e a noite. Raquel encostou a cabeça no ombro de Lucas. Lucas encostou a cabeça na dela, e ficaram assim, quietos, com o bebê entre eles e a família ao redor e o mar na frente. Como sempre deveriam ter ficado. Como talvez sempre tivessem sido destinados a ficar. Duas pessoas que o mar separou, que a vida tentou dobrar de formas que não foram gentis e que o amor, aquele amor bagunçado e atrasado e cheio de cicatriz e cheio de graça, simplesmente recusou deixar partir de vez. O sol entrou no mar. O céu ficou roxo. A família toda ficou quieta por uns segundos, olhando. E então, seu Benedito, de 92 anos, com a voz que o tempo tinha deixado mais fina, mas não menos firme, disse: "Que coisa bonita!" Não estava falando do pôr do sol. Estava falando de tudo aquilo. E todos souberam uma última coisa. Muita gente pergunta se histórias assim são reais. Se de verdade alguém pode amar outra pessoa atravessando 17 anos de silêncio, enfrentar um câncer sozinha, viver um casamento com uma pessoa boa que mesmo assim não era a pessoa certa, passar por um divórcio, reencontrar quem partiu, ouvir uma verdade que explicava tudo sem tirar a dor, e ainda assim chegar a um fim que não é apenas sobrevivência, mas alegria de verdade. A resposta é sim. Não porque a vida é justa. A vida não é justa. Não porque o universo sempre arruma um jeito de dar às pessoas o que elas merecem. O universo não funciona assim. Mas porque finais felizes não caem do céu. São construídos por pessoas corajosas o suficiente para não desistir antes da hora. Para escolher o amor mesmo, quando é mais difícil escolher. Para ser honesto quando seria mais fácil mentir. Para voltar quando seria mais simples sumir de vez. Raquel poderia ter mandado Lucas embora quando ele voltou depois de 17 anos. Lucas poderia ter desistido quando ela não o recebeu com os braços abertos na primeira semana. Os dois poderiam ter deixado o medo de se machucar de novo, falar mais alto, do que a coragem de tentar mais uma vez. Mas não deixaram. E foi por isso que conseguiram. A Bahia tem um jeito de guardar as histórias das pessoas que passam por ela, no sal do ar, no barulho das ondas, que é sempre o mesmo e nunca é o mesmo, no cheiro de dendê que gruda na roupa e na memória, no pôr do sol que parece pintado toda a tarde, mas que cada vez é diferente. Essa história ficou guardada lá, na beira da praia de Veracruz, na ilha de Itaparica, no banco de madeira do jardim de uma escola pública, num quintal com cheiro de acarajé, numa varanda voltada para o mar. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ficar. Se essa história tocou em alguma coisa dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir, com alguém que está esperando, com alguém que desistiu, com alguém que está no meio da parte mais difícil e ainda não sabe que existe uma saída que não é desistência. E se você está esperando por um amor assim, ou tentando reconstruir um que achou que tinha perdido, ou apenas sobrevivendo um dia de cada vez, sem saber para onde está indo,
O mar está cheio de histórias que ainda não terminaram. A sua pode ser uma delas. Cuida de você. Até a próxima história.